Hoje o Nós da Educação é ao vivo. Continuamos nossa conversa com a professora Ileise Fiorelli. Vamos falar sobre os principais temas tratados pela disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação. Participe, tire suas dúvidas. O telefone é 0800 645 1520. Professora, a sociologia serve então para se entender a realidade? Com certeza, ela serve como um guia, né? O Bourdieu nos diz que ela serve como um instrumento para a criação de mapas nas escolas, né? Mapas onde o professor vai identificar as classes sociais, o bairro da escola, as origens sociais, as etnias, né? As relações de gênero, enfim, as diferentes dimensões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. De posse deste mapa, ele poderá circular nessa escola, estabelecer suas estratégias de ensino, seus projetos, seus programas. Enfim, um professor que tem esses instrumentos, ele tem uma agilidade maior nos processos de intervenção no ensino e na aprendizagem dos seus alunos. E de que forma a sociologia, então, procura enfocar na formação do aluno a compreensão do trabalho frente a essa sociedade capitalista? No caso do curso de formação de docentes, que é um curso profissionalizante, onde os alunos sairão aptos a trabalhar, inclusive, com a educação, seria importante que a sociologia da educação desenvolvesse uma concepção de trabalho como um princípio educativo, né? Ou seja, tudo que nós estamos fazendo, inclusive a educação, o ensino e a formação de docente, estão circunscritos numa realidade, a realidade da sociedade capitalista. Quais são as relações de trabalho, as relações de produção desta formação social, né? Bom, então existem as classes sociais, existem os proprietários dos meios de produção e etc. Em que fase nós estamos da acumulação capitalista e qual o sentido do trabalho nesta fase de acumulação, que a gente chama de acumulação flexível? O que é essa acumulação flexível? Acumulação flexível é uma fase do capitalismo onde há uma desregulamentação das relações de trabalho e uma reestruturação na produção, de tal modo que ela seja ágil, como, por exemplo, é o modelo da Toyota do Japão. Quer dizer, é uma produção que não é mais uma produção de reserva, é uma produção por demanda, então você não tem mais a produção em alta escala. Portanto, você também dispensa e contrata trabalhadores de acordo com essas demandas. Há uma desregulamentação violenta das relações e da legislação trabalhista, de tal forma que você tem uma diminuição dos empregos, né? Diferente do período que a gente chama de Fordismo, onde havia emprego em massa e uma produção em alta escala. Nesse sentido, as professoras ou quem está se preparando para ser professor está preocupado com o mercado de trabalho. Sim. Né? E aí, na sociologia da educação, não só nessa disciplina, mas especialmente nela, cabe uma discussão para que essas jovens e esses jovens compreendam o que enfrentarão em termos de mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho limitado por essas relações da sociedade capitalista nesta fase, onde o capital financeiro é o predominante em relação ao capital, por exemplo, industrial ou a um outro tipo de capital ligado à produção. De tal forma, isso é importante porque como se justifica hoje o diploma e o processo de escolarização se não tem empregos? Os jovens nos perguntam isso. Por que eu vou estudar se eu não terei emprego? Que entra um pouco naquela questão do título que você falava anteriormente. Que eu falava anteriormente. Então, desta forma, a discussão sociológica tem que nos remeter e resgatar aquela visão marxiana. Na verdade, o nosso trabalho, qualquer trabalho, ele tem que ele tem que transcender o mercado de trabalho capitalista. O que é esse transcender? Transcender o mercado de trabalho capitalista significa que ao passar pela escola e ao se apropriar de alguns saberes, e de muitos saberes em alguns casos, que foram produzidos coletivamente, nós estamos nos apropriando de saberes e de
visões de mundo que possibilitam a nossa emancipação política, ou seja, nos capacita inclusive para lutar por esse emprego, se ele não existe. Nos capacita inclusive para lutar nesta sociedade no sentido de transformá-la. Então, quando a gente pensa em discutir o trabalho como princípio educativo, é resgatando o trabalho no seu sentido mais amplo, que não o emprego só no mercado de trabalho. E com isso a gente justifica perante os alunos a necessidade de estudar muito, independente da situação do mercado de trabalho, porque esse estudo vai nos garantir a emancipação, a possibilidade de compreensão dessa sociedade. Que vai além do mercado? Vai além do mercado, daí transcende o mercado. Porque se nós pensarmos a escola colada estritamente ao mercado de trabalho, ela fica, os estudiosos da escola de Frankfurt diriam que ela fica colonizada pelos aspectos econômicos do capitalismo, ela fica dominada estritamente por isso. E aí a gente perde toda a dimensão da herança histórica que eu havia comentado no início da minha fala. E de que forma fica a exclusão social quando o assunto é educação e a sociedade? A exclusão social é um conceito que não vai dar tempo de eu desenvolver aqui, há uma polêmica em torno desse conceito, porque na verdade, por exemplo, o sociólogo Francisco de Oliveira, ele diz o seguinte: na sociedade capitalista não existe exclusão porque todos acabam contribuindo para a acumulação de capital. Então, por exemplo, o catador de lixo, que ajuda nessa coisa da reciclagem, o que ele chama dos sobrantes desse mercado de trabalho, eles cumprem uma função para a acumulação capitalista. Então, de alguma forma, todas essas pessoas que não estão naquele núcleo mais sofisticado de empregabilidade, eles também contribuem para a acumulação de capital. Bom, feito esse parênteses, mas a gente não pode deixar de pensar que existem muitas pessoas que ficam fora da escola, fora do mercado de trabalho, fora da assistência e das políticas sociais. Então, do ponto de vista da educação, o que acontece? A educação é sim uma condição para a inclusão, né? Ou seja, sem a escolarização, se com a escolarização eu teria dificuldade de ter uma integração nesses outros espaços, sem a escolarização fica mais difícil ainda, inclusive pelo que eu disse anteriormente, até para eu ter instrumentos para lutar em função dos meus direitos sociais. Então, a educação ela acaba sendo um mecanismo importante de construção de hegemonia, inclusive dos ditos excluídos, ou daqueles que estão realmente à margem das políticas públicas e da própria estrutura de mercado. Em uma sociedade globalizada, a educação assume uma função social profissionalizante? Também, seria até cínico se a gente defendesse aqui uma escolarização só pensando nessa emancipação política que eu mencionei anteriormente. Evidentemente que as pessoas precisam sobreviver, né? Tanto é que os cursos profissionalizantes no estado do Paraná foram retomados no espaço público por compreender que isso é um tipo de formação fundamental para que as pessoas agilizem a sua sobrevivência, a sua busca pela sua renda, né? Então, o ensino profissionalizante, ele pode, se ele for dado numa perspectiva de ensino integrado, e tendo o trabalho como princípio educativo, no sentido de Gramsci, né? No sentido de que esse trabalhador não só seja um técnico que obedece e que executa tarefas, mas que ele se aproprie dos fundamentos. Por isso, inclusive, muitas disciplinas dos cursos profissionalizantes do Paraná têm esse título. Por quê? Porque a ideia é que lá no eletrotécnica, lá no técnico em agronomia, que ele se aproprie dos fundamentos das ciências. Então, ele será um técnico, mas não um técnico no sentido banal da palavra, mas um técnico no sentido de que ele se apropriou de uma ciência aplicada e ele conhece aquela ciência. Então, o ensino profissionalizante deste ponto de vista, ele talvez seja até mais interessante do que um ensino generalista, porque ele é mais interessado
E os jovens tendem a gostar mais desse... Até mesmo pela aplicabilidade? Exatamente. O jovem vai se apropriando dos fundamentos das ciências, mas já sabe a aplicação, que a tecnologia é a ciência aplicada, né? Então, quanto mais ele se apropria da tecnologia, isso, insisto, se apropriando também dos fundamentos da ciência, que é o que faz os Cefetes muito bem feitos, os Centros de Educação Federal, né, que agora estão mudando o nome, mas que fazem muito bem feito, ou seja, o aluno se apropria da ciência e da sua aplicabilidade. Então, esses cursos profissionalizantes são fantásticos, que pelo pouco que eu entendo, o intento dos cursos na rede estadual do Paraná. E de que forma a sociologia se posiciona frente ao militantismo? Então, nós temos aí uma questão relacionada a pensar, né? Ciência, ideologia, consciência e ciência, ou seja, as disciplinas, de modo geral, elas tendem a ser capturadas pelo que a gente chama de espírito de época, né? O Mannheim, um sociólogo importante da sociologia do conhecimento, já dizia isso. A ciência, ela nunca é pura e totalmente... ela não tem como ela ficar totalmente livre das ideologias e das utopias. Entretanto, nós temos que tomar alguns cuidados nas disciplinas e, sobretudo, na sociologia, para que ela não vire discurso. Ela é uma ciência. Então, se eu... Discurso em que sentido? Discurso. Eu vou para a sala de aula e fico fazendo crítica ao governo federal, ao governo estadual e falando da corrupção. Falando, simplesmente. E peço aos alunos que digam sua opinião sobre a corrupção. Seria o posicionamento do professor aí interferindo no posicionamento do aluno. Exatamente. E aí, sem uma instrumentalização, né? Então, é legal fazer o debate sobre isso? Mas ele tem que ser submetido às teorias políticas, às teorias sociológicas. Ou seja, como é que nós podemos entender a Constituição do Estado brasileiro? Por que nós chegamos nesse estado de corrupção? Então, a problematização e a instrumentalização para que a sociologia não vire discurso, tanto à direita como à esquerda. É possível que nós tenhamos, e a sociologia já foi instrumento do positivismo. Quando ela foi ensinada de 25 a 42, a sociologia nas escolas, ela tinha um formato inspirado no positivismo de Comte, no próprio Durkheim. Ela era uma sociologia positivista e não uma sociologia crítica, por exemplo. Nos anos 80, foi comum encontrarmos programas muito ligados só a um posicionamento marxista, por exemplo. Então, do ponto de vista de Florestan Fernandes e do próprio Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, isso torna a sociologia uma sociologia do senso comum, uma sociologia ideologizada. Então, nós temos que lutar para que na sala de aula a gente desenvolva a sociologia científica. Nós temos uma pergunta aqui agora, professora, do professor Wilson João Alves, que é de São José dos Pinhais, e ele pede para que seja explicado um pouco melhor, mais sobre o trabalho como princípio educativo, esclarecer a exploração da mão de obra de alunos em relação aos estágios remunerados. Pois não. Eu gostaria de dizer o seguinte, a proposta de currículo da formação de docente, né, que ora está sendo aplicada e utilizada nas escolas, ela não está livre das contradições. Então, o que acontece? Como princípio, nós pensamos que realmente nós temos que ter essa meta, o curso profissionalizante transcendendo os interesses de mercado. E que o trabalho como princípio educativo significa que o próprio trabalho do professor, dos cursos, né, profissionalizantes, e o trabalho do estudante é que vai dar sentido para o curso. E é isso que tem que ser problematizado. Então, por exemplo, esse fenômeno que cresceu muito das empresas realizarem a terceirização, que entra naquela questão do capitalismo flexível, da acumulação flexível que eu dizia,
e de você desregulamentar as relações trabalhistas, então os capitalistas eles estão sempre procurando uma forma de baratear a compra da força de trabalho. E uma grande forma encontrada é o estágio. Então é uma febre. Eu, como coordenadora, fui coordenadora do curso de Ciências Sociais da UEL, era nosso grande debate. Quer dizer, os nossos alunos queriam fazer estágio na Vivo, em diversas empresas, inclusive que não tinham nada a ver com o curso. Mas a grande questão era, mas eu estou precisando, etc. E a gente fazia todo um debate para dizer assim, mas a Vivo tem que contratar você então, não como estagiário. Como funcionário. Mas como funcionário. No caso dos cursos de formação docente, eu sei que há um assédio muito grande de prefeituras, inclusive através da DCI, Central de Integração Empresa-Escola, tem várias agências, né, que são chamados de agentes integradores, que ficam assediando as escolas, os estudantes, né, e propondo esses contratos. Então, o que a gente faz? Temos que debater com os alunos, né? Se isso não prejudica o nosso próprio campo de trabalho. Então, enquanto você está lá trabalhando como estagiário, tem um colega seu formado que poderia ser um contratado. Uma vaga. Né? Ok. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre os fundamentos sociológicos da educação na formação do docente. É você, professor da Rede Estadual de Ensino, ajudando na construção do conhecimento. Ligue e tire suas dúvidas. 0800 645 1520.